juntos leremos Lamentações 3:22 e o 23 também, tá, meus queridos? Vamos ler juntos? 1, 2, 3, já. Você já parou para pensar nisso, irmão? Sabe por que você está aqui? Sabe por que nós estamos aqui? Por causa da misericórdia de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, porque você é bonzinho, é por causa da misericórdia de Deus. Porque se Ele pegar, se Ele juntar todos nós aqui, era para nós estarmos consumidos. E consumido não tem nem um, como diz, nem um pouquinho, você some. Queridos, há momentos na vida que a palavra de Deus tem que nos dar um chacoalhão para falar assim, ó, vocês não são nada. Silvino, você não é nada. E PPN, você não é nada. Há momentos na minha vida e na sua que nós temos que parar, pensar quem somos diante de Deus. E reconhecermos que nós não somos nada. E a Bíblia nos chama isso. A palavra de Deus, ela está recheada de exemplos, de momentos que Deus foi misericordioso na vida da igreja dele. Começou lá no Éden. Muito antes do Éden, antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado Jesus para nós, por causa da misericórdia dele. Amados, é muito difícil descrever, explicar, apresentar, elucidar a misericórdia do nosso Deus. É muito difícil para mim e para você, porque a mente do nosso Deus é infinitamente misericordiosa. A minha mente não é infinitamente misericordiosa. Muitas vezes eu sou misericordioso até a parte 1 do livro, a parte 2 eu já não sou mais. E se Deus dependesse da minha misericórdia, eu já estava consumido. Eu já estava consumido. Mas o próprio Deus, na essência de Deus, traz-nos esta misericórdia para que nós sejamos misericordiosos. A misericórdia de Deus é para exercitar eu e você, para que a gente desenvolva a misericórdia. Não é só para recebermos a bênção da misericórdia, é para desenvolvermos a misericórdia. A palavra de Deus, como eu disse, está cheia desses exemplos. Cheia desses exemplos. Para tanto, nós vamos discorrer um pouco sobre um rei. E esse rei era Manassés. E a história desse rei está registrada em 2 Reis, melhor dizendo, em Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33. Esse rei era o Manassés. Diz assim a palavra de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. 12 anos tinha esse menino. Não é? Pega um menino de 12 anos hoje aqui da nossa igreja, e ele vai começar a reinar. Não é? E reinou 55 anos. Diz a palavra de Deus. Se o irmão quiser projetar aqui, tá bom? Assim é bom que os irmãos vão acompanhando. 2 Crônicas 33. Versículo 2. Fez o que era perante o Senhor, fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Estamos falando de misericórdia.
Não esqueça. Versículo 3. Pois tornou a edificar os altos de que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Baalins, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho, como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para provocar a ira. Esse era Manassés. Esse era Manassés. Fazia isso para provocar a ira de Deus. E nós acabamos de ler que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que será que nós estamos fazendo? O que será que nós estamos fazendo? Será que estamos provocando a ira de Deus? Continuando. Versículo 7. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. De Deus que dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Agora, isso aqui é de matar qualquer um. Se eu fosse Deus, eu ia fulminar ele. Olha só. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Pior. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Manassés tinha todo o currículo vitae para ser destruído, para ser consumido. Irmãos, em tudo isso tem um agravante. Sabe quem era o pai de Manassés? Sabe? Ezequias. Ezequias era o pai de Manassés. E às vezes fala assim, tal pai, tal filho, né? Não é não, aqui não é não. Não é? Tal pai, tal filho. Ezequias, se você voltar um pouquinho, versículo 29, tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. Olha que coisa linda. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Irmãos, há momentos que a gente na vida vira um filhinho rebelde. Há momentos na nossa vida que nós temos uns picos de Manassés. A gente ama provocar a ira de Deus. A gente quer transgredir muitas vezes as coisas de Deus.
E isso vem dentro da minha vida, da sua vida. E a gente quer ser o rebelde sem causa. Olha só a vida de Ezequias em relação à vida do seu filho. Ezequias, irmãos, além de ele fazer tudo o que era reto perante o Senhor, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou, porque Acás tinha arrebentado as portas, roubou todo o ouro das portas e entregou para um rei ímpio. Ele reparou tudo isso. Ezequias trouxe de volta os sacerdotes, os levitas, para dentro da casa do Senhor, para limpar, para santificar a casa do Senhor. Além de purificar o templo, todas as coisas, todos os utensílios do templo foram limpos por aqueles sacerdotes. Todos. Ezequias morreu. Aí entra o filho. E faz exatamente tudo aquilo que o pai dele não tinha feito. Começou a edificar dentro da casa do pai. Levantou altares a Baal, fez poste ídolo, queimou o seu filho como sacrifício, que Deus nunca quis isso. Deus nunca pediu o sacrifício de um ser humano. Haja visto, vocês lembram muito bem a história de Abraão e seu filho Isaque. Fez errar todo o povo e fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído. A gente para e pensa, Senhor, o Senhor tinha razões suficientes para eliminar Manassés. E Deus tem razões suficientes para muitas vezes nos eliminar, nos consumir diante da face dele. Queridos irmãos, muitas vezes nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito prepotentes. Nós nos achamos. E nós nos esquecemos quem somos. E nessa noite, querido, eu quero que eu e você saiamos aqui sabendo que nós somos dependentes do Senhor dos Exércitos. Que eu dependo do Senhor para tudo, para todas as coisas, eu dependo do Senhor. Eu dependo da misericórdia de Deus. Irmãos, pensem comigo. Nós estamos aqui agora diante do Senhor. Que razões Deus teria para aceitar o nosso louvor diante dEle? Talvez você está pensando no resultado do jogo do Santos e o São Paulo. Ou talvez você está muito longe. Talvez você não está aqui. Talvez você não está aqui, talvez você está preocupado, talvez com a sua segunda-feira, com o carro que quebrou, eu não sei o que é que você, talvez você não está aqui. E eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, mirado, firmado na palavra de Deus. Quais as razões que Deus tem de aceitar o nosso culto nessa noite? Se você não está aqui, é a misericórdia de Deus. É a causa de não sermos consumidos. Irmão, irmã, precisamos entender quem somos. Deixamos de congregar, deixamos de orar, deixamos de uma série de coisas. Mesmo assim, Deus se mantém fiel a nós. Deus podia olhar para a minha vida e falar, Silvino, qual a razão que eu tenho para eu te abençoar com a minha misericórdia? Qual a razão? Que o mesmo pensamento que agora estamos aqui na presença de Deus, em fração de segundos, já estamos longe. Se cair uma coisa aqui, rapidamente a gente já se dispersa.
Se entrar qualquer animal aqui, a gente se dispersa. Mas o nosso Deus é muito bom. As misericórdias dele ainda continuam nos sustentando, queridos. Nessa noite, você tem que estar aqui para adorar esse Deus, para que saiamos daqui nessa noite conscientes que estamos aqui porque a misericórdia de Deus é que nos tem sustentado. E a palavra diz que ela nos renova a cada manhã. Mesmo que eu e você não queira, mas as misericórdias dele renovam-se a cada manhã. Então você tem que estar aqui para adorar esse Deus. Nós tínhamos que estar aqui nessa noite, de joelhos, chorando, pedindo a misericórdia de Deus e agradecendo pela bênção da misericórdia de Deus na nossa vida. É isso que nós tínhamos que estar fazendo. É isso que nós temos que estar fazendo, a todos os momentos, a todos os dias. É isso, queridos. Essa é a misericórdia de Deus. Dentro desse prisma, dentro desse cenário, dentro de tudo que Manassés fez, tudo ao contrário do seu pai, enquanto seu pai se preocupava, falou assim: o meu povo, o nosso povo se prevaricou contra Deus. E Ezequias foi e reconstruiu todas essas coisas, voltou de novo a fazer uma aliança com Deus. Ele faleceu, ele morreu, e o seu filho assumiu e fez tudo o que o pai dele não fez. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós somos assim, bebês mimados diante de Deus. Queremos fazer do nosso jeito, fazemos do nosso jeito, depois vamos pedir para Deus. É o contrário. Se a misericórdia de Deus não estiver no meu negócio, nas minhas coisas, na minha vida, no meu lar, no meu casamento, no seu trabalho, no seu estudo, aonde você estiver, não tem qualquer tipo de reação, não tem qualquer tipo de essência ou a presença de Deus. As misericórdias de Deus. Querido, nós estamos enxergando aqui ouvido por causa da misericórdia de Deus. Parou para pensar nisso? Nós estamos sentados aqui por causa da misericórdia de Deus. Tudo na nossa vida, irmãos, tudo na nossa vida está permeado da misericórdia de Deus. Até os nossos irmãos lá em Brumadinho. Falei com a minha esposa, bem, há quanto tempo a igreja IPB está lá em Brumadinho, que ela é uma igreja referência nessa cidade? Talvez aqueles irmãos, quanto tempo vem pregando? Jesus é o Senhor. Ele cuida dessa cidade. Aceita Jesus. Jesus é o Senhor. Venha como está. E faz culto disso. E talvez, quantos e quantas pessoas não passaram por essa igreja? Quantas e quantas pessoas? E de repente, quem tinha o seu sítio, quem tinha a sua pousada, ficou pobre. Louco. Se hoje te pedir a tua alma, o que é que você tem preparado? Diz a palavra. Essas coisas, irmãos, é para a gente entender, para a gente ficar atento, para a gente não tirar os olhos de Jesus. Essas coisas acontecem, é para a gente entender da misericórdia de Deus na minha vida e na sua. Não quer dizer que Deus não está sendo misericordioso com aqueles irmãos, com aquelas pessoas. E está sim, porque a tragédia poderia ser muito maior, diz os especialistas. Por isso, querido,
Nós temos que entender, quando eu entrar na casa do Senhor, eu tenho que entender, Senhor, eu estou aqui por causa da tua misericórdia. É só isso. A tua misericórdia que me abraça. É ela quem me dá sustentação. Porque eu sei que eu não tenho nada para te oferecer. Absolutamente nada. O meu pensamento às vezes está aqui e por fração de segundos ele vai para outro lugar. Mesmo assim, o Senhor considera as suas misericórdias na minha vida. Amém. Fechando já essa mensagem, essa breve mensagem, dentro desse cenário, nós vamos saber o que aconteceu com Manassés. Voltando no versículo 33, depois de Manassés ter feito todas essas coisas, eu tirei algumas lições da ação da bênção de Deus, da bênção da misericórdia de Deus na nossa vida. O versículo 10 do capítulo 33 diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Deus ainda falando. Versículo 11: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Olha só. Versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. O que eu tiro aqui de bênção da misericórdia de Deus? Deus falou no 10, ele não ouviu. Aí Deus vem com disciplina. Ou seja, Deus os corrige com disciplina e não com raiva. Bom isso, não é? Deus os corrige com disciplina e não com raiva. Por quê? Nós não somos corrigidos com raiva. Porque dentro da raiva, apegado à raiva, tem a ira, tem a intenção de fazer a pessoa pagar por suas ofensas. E Deus não faz isso comigo. E Deus não faz isso com a igreja. Ele vem com disciplina. Ele corrige com disciplina. E essa foi a disciplina de Manassés. Essa foi a disciplina de Manassés. Diz a palavra que ele foi preso, amarrado com cadeias, com ganchos. E a coisa interessante de tudo isso é que naquele momento, naquele exato momento, Manassés se lembrou de alguma coisa, da misericórdia de Deus. Diz no versículo 12, ele, angustiado, o que ele fez? Suplicou a quem? A quem? As misericórdias do Senhor. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus. Olha só que coisa, gente. Um homem que há poucos minutos, há poucos instantes, fez tudo aquilo que Deus não queria. Voltou de novo, fez tanta coisa dentro da casa de Deus. E ele vem, numa hora difícil, ele está angustiado. Ele podia suplicar para os outros deuses que ele fez dentro da casa do pai, mas não, ele suplicou ao Senhor. Olha lá, seu Deus. E muito se humilhou perante o Deus de quem? Dos seus pais.
Esse é o nosso Deus misericordioso. Deus podia falar, não, Manassés, o problema é seu. Como diz a meninada lá no Mackenzie, tio, deu ruim. Não é? O problema é seu. Você que provocou a ira. Mas não, Deus atendeu o pedido dele. Dentro desse versículo, eu descobri a outra bênção da misericórdia de Deus. Faz-nos enxergar e reconhecer velhos obstáculos. Muitas vezes nós estamos numa situação totalmente fora dos princípios de Deus. E aí, de repente, vem algo assim, de repente, na nossa vida. E aí você dá aquele... Fala, Senhor, o que aconteceu? E você vem e começa a enxergar e reconhecer os obstáculos que não estão deixando você caminhar para frente. Caminhar olhando para Jesus. Quais são os obstáculos nessa noite que você está tendo para não reconhecer a misericórdia de Deus? O seu dinheiro? O seu carro novo? O seu apartamento? As suas posses? Os seus títulos? Os seus amigos? Quais são os obstáculos que estão atrapalhando você de enxergar a misericórdia de Deus na sua vida? Quando você levanta, quando você anda, quando você conversa, quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos, irmãos, nessa noite aqui, no seu coração, que tem deixado você presunçoso, orgulhoso, arrogante, todo na presença de Deus? Quais são os meus obstáculos? Manassés enxergou isso. Manassés viu isso. Além de enxergar os obstáculos, ele lembrou desse Deus misericordioso com seu pai. Diz a palavra de Deus que Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, o seu pai. E diz a palavra lá no capítulo 20, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te, Senhor, peço-te, que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta-te e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti e a esta cidade, e a defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Foi para esse Deus que Manassés apelou. Porque com certeza Manassés viu e ouviu e presenciou a oração do pai dele e a cura que o pai dele recebeu. Ele enxergou esse obstáculo. Ele sabia desse Deus. Por isso que ele orou a esse Deus. Por isso que ele clamou a esse Deus. Lembrou-se como Deus fora misericordioso com seu pai. E a terceira lição, ação da bênção da misericórdia
de Deus. Aconteceu o seguinte com Manassés. Depois de ter orado, o versículo 13 diz assim: fez a oração, e Deus se tornou favorável com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ao seu reino, então, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Coisa linda. Coisa mais impressionante aqui foi que, olha só, até um momento atrás, Manassés era inimigo de Deus. E diz a palavra que, quando ele orou, Deus ouviu, diz assim que Deus se tornou favorável a ele. Olha que coisa. Deus se tornou favorável a ele. Na oração dele, para com ele, atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Terceira ação da bênção da misericórdia de Deus. O brasume da ira de Deus saiu da cabeça de Manassés. Mesmo ele tendo feito todo o povo errar, pior do que aqueles países, pior do que os povos que Deus tinha destruído, o brasume da ira de Deus saiu da cabeça de Manassés. Quando Deus se diz que foi favorável a Manassés, Deus encharcou o seu coração de paz. Deus encharcou o coração dele de paz. E por último, Deus restaurou o coração de Manassés. Diz a palavra de Deus o seguinte: depois dessas coisas, versículo 15: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Aleluia. Querido irmão, nessa noite, temos que tirar os deuses estranhos do nosso coração, do nosso pensamento, para a gente entender a misericórdia de Deus. Para a gente entender que somos dependentes da misericórdia de Deus. Assim foi com Manassés. Assim tem que ser na nossa vida. Eu não posso sair daqui dessa noite prepotente, achando que eu tenho que entrar no meu carro, no meu ônibus, onde eu estiver. Senhor, obrigado, porque a bênção da tua misericórdia me acompanha. Todos os dias eu tenho que fazer isso. Todos os dias. Para que eu não fique inchado na minha prepotência, na minha arrogância, achando que eu sou o melhor. Nós temos que sair daqui dessa noite, todos murchinhos, muito murcho, igual maracujá maduro, mas muito murcho mesmo. Sairmos daqui conscientes que somos dependentes da misericórdia de Deus. Em tudo. Em tudo. Nós temos que sair assim, para que Deus nos abençoe, para que Deus encharque o nosso coração de paz, para que Deus restaure o nosso coração. Irmãos, não vamos esperar acontecer o que aconteceu com Manassés. Você não precisa ficar preso, amarrado,
para reconhecer a misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Para reconhecermos essa misericórdia. Deus fez um precioso investimento em mim e em você. Não foi à toa que Jesus veio. Foi um investimento de Deus na minha vida e na sua. Reconheça a misericórdia de Deus em sua vida. Desfrute dessa bênção com ações de graça, engrandecendo somente ao Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê forças para reconhecer isso. Que você saia daqui ainda mais dependente da misericórdia de Deus. Ainda mais. Não tenha vergonha de ser dependente da misericórdia de Deus. Muito pelo contrário, desfrute, para que Deus abençoe a sua vida. Amém, queridos?